Ok. Louvado seja o Senhor. Vocês conseguem me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Isso é bom. Ok. Vamos continuar o falar livre aqui. Talvez alguns de vocês estejam desapontados. Pensem, eu não vim aqui para ouvir você falar assim. Bom, peço desculpas. Eu espero que vocês tenham recebido algo. Espero que vocês tenham recebido algo. Agora, nós temos o versículo sobre nossa juventude ser renovada como águia. Isso deve te lembrar de Isaías 40, 21, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. A palavra renovar. Santos, nós não estamos ficando velhos, estamos sendo renovados. Renovar significa que estamos envelhecendo, mas também constantemente nós agimos contrário a envelhecimento e ficarmos com idade, estarmos degradando. Aquela tendência que corrompe, nós temos essa vida que é o próprio Senhor em nós, que é nossa vida eterna, para agir contrário a isso, totalmente por um processo chamado de renovar. Sim, eu estou ficando mais velho, mas eu também estou sendo renovado dia após dia. Então, qual é mais rápido? Bem, depende de como você está, se você exercita seu espírito, se você é um com o Senhor, se você toca, experimenta beber e comer dessa árvore, dessa água. Se não fizer isso, a idade vai tomar conta, mas enquanto você está desfrutando todo esse Deus sempre verde, eu vou dizer para vocês, você será renovado. Se tornará cada vez mais jovem. E aqui diz, aqueles que esperam no Senhor, esperar no Senhor, simplesmente significa que não nos importamos com nós mesmos, nós não confiamos em nós mesmos, mas constantemente estamos nessa união orgânica com o Senhor, esperando nele. Em todo o nosso viver, em todas as nossas atividades, em nossa vida diária, estamos aqui apenas para receber o Senhor e não confiar em nós mesmos, não viver por nós mesmos, mas viver por meio dessa outra pessoa. Essa vida eterna, que para ser nosso próprio substituto, para substituir toda a velhice, toda a morte, substituir o morrer, sabe, fala sobre a igreja em Sardes, em Apocalipse, que diz que você tem nome de que está vivo, mas está morto. E até mesmo o que você tem aí, pouco, isso ainda está morrendo. Nada é completo em você. Então Sardes tem um verdadeiro problema, Sardes. Então há um chamado do Espírito para vencer a morte. Para vencer a morte. A única maneira de vencermos a morte é por uma vida chamada ressurreição. O que é essa vida eterna? Então, quanto mais vivemos por meio dessa vida, mais desfrutamos Cristo como nossa vida. Toda essa morte e esse elemento mortífero em nós será consumido, será substituído, será terminado. E essa pessoa que todos podemos ser uma pessoa assim. Esperar no Senhor e você será renovado. Nós simplesmente seremos renovados e fortalecidos a tal ponto, queridos irmãos e irmãs, que vamos subir com asas como águia. Nós nem mesmo estaremos andando, não estaremos correndo. Definitivamente não estaremos pulando. Na verdade, pulando não.
nos arrastando, definitivamente estaremos planando e voando. É maravilhoso ver santos mais velhos planando. Amém? Você olha para eles, eles são velhos, mas quando abrem as bocas, eles estão voando, eles estão apenas planando com outra vida. Essa pessoa tem esperado no Senhor, então ele vai de força em força e está sendo renovado todo o tempo. Isso pode acontecer conosco. Todas essas coisas sobre reverter a idade, não creia nisso, não creia nessas pílulas, sabe? São coisas malucas que tentam vender para você. Isso, tome essa pílula, certo? É a chamada de pílula da árvore da vida. Beba isso, beba isso. É chamado a água da vida, o refresco da água da vida. Até mesmo as folhas dessa árvore são bom para curar, boas para curar. Eu estou aqui falando com um ombro esquerdo muito dolorido agora mesmo, agora mesmo. E o que eu estou fazendo aqui? Bem, estou voando aqui. Estou planando aqui, por causa dessa vida em nós. Quanto mais eu dou atenção para a dor, mais eu fico dolorido. Quanto mais eu olho para Jesus, mais eu espero nele, mais eu o amo, contato ele, desfruto ele. Eu digo a vocês, mais eu estou simplesmente cheio de alegria. E o que é alegria? Esse é o verdadeiro remédio, certo? O que diz aí? A alegria é o quê? Na palavra. Sim. O remédio que uma pessoa idosa precisa é, na verdade, alegria, felicidade, certo? Miríades de coisas agradáveis e prazer, nós podemos viver uma vida assim, podemos envelhecer assim. Não precisamos nos tornar infelizes e sem esperança e desesperados e deprimidos, basicamente. Podemos viver outro tipo de vida. Queridos santos, nós realmente podemos, porque a fonte está em nós. Agora, eu vou continuar aqui falar mais sobre isso com vocês aqui. Ontem, eu estava pensando sobre hoje e veio para mim um contraste a isso, o que temos? O que as pessoas no mundo não são salvos, não são regenerados, essas pessoas não têm escolha, senão ter um destino assim, o destino de envelhecer, um destino de morrer. O irmão citou o versículo de regeneração, nós temos esperança de algo que é incorruptível, algo que nunca vai se corromper, nunca vai envelhecer. Então, eu me lembro, ainda é o Evangelho, mas é uma parte deprimente do Evangelho, mas precisamos desse contraste. Eclesiastes, vocês se lembram? O livro sobre a vaidade. Isso também é um hino maravilhoso do Evangelho, vaidade. E capítulo 12, que é o último capítulo de Eclesiastes, há um retrato muito, muito triste de alguém de uma idade avançada, muito triste. Em uma forma figurativa, metaforicamente, certo? Então aqui, você tem isso. Antes que se escureçam o sol, isso está descrevendo uma pessoa envelhecendo. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da sua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas cessarem, os teus moedores da boca por já serem poucos, eu vou interpretar isso.
e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em voz alta, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresta amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio da prata, e se despadece o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Esse é uma descrição de alguém sem a vida eterna. Essa é a única coisa que eles podem esperar. Não tem escolha. Então aqui está a interpretação. Na velhice do homem, vocês podem voltar e estudar isso. Na velhice do homem, o ambiente brilhante, com as 3 luzes criadas por Deus, sabe? O sol, a lua e as estrelas, e as luzes artificiais feitas pelo homem, torna-se sombrio, escuro. É uma nota de rodapé isso. E a atmosfera agradável do céu claro torna-se nublada. As coisas se tornam nubladas. As mãos, os guardiões da casa, o corpo do homem tremem, certo? Você começa a envelhecer e começa a tremer. Os lombos, os homens de força dobram-se. Eles se dobram assim. Eu tenho que ir para a ortopedia por causa da minha situação. A primeira coisa que o cara disse para mim, falou que isso se deve à sua postura. Você tem esse problema por causa de uma vida toda, de uma postura ruim, sabe? Encurvada. E quanto mais velho você fica, mais você encurva. Eu não sabia que eu era assim até me dizerem isso. Então eu comecei a ver minhas fotos antigas, eu era assim. Então eles disseram que eu preciso me endireitar. Dói. É difícil. Eu não conseguia fazer isso. Agora, com muito exercícios em casa, colocando um monte de coisas e fazendo muitas coisas, e eu constantemente me lembrando de que eu preciso me endireitar, não ficar encurvado, mas independentemente, um dia ainda chegará o dia que eu ficarei assim, significa que os lombos se dobram, os dentes das mulheres que moem tornam-se escassos. Isso não é verdade? Perderem os dentes, os olhos, aqueles que olham pelas janelas tornam-se opacos. E os ouvidos tornam-se insensíveis ao som. Como eu. Eu tenho que colocar um negócio no ouvido, senão eu não consigo ouvir nada, um aparelho de audição. Acordam-se cedo pela manhã. Isso são as cordas. Isso significa que você dorme menos, você acorda cedo pela manhã, as cordas vocais, as filhas da canção tornam-se fracas e as pessoas não conseguem ouvir você e têm-se medo do que é alto. Isso é um sinal de uma pessoa velha e ficam aterrorizados ao caminhar. Às vezes eu me sinto assim, os cabelos tornam-se brancos, isso são as amendoeiras florescendo. Não pense que isso é algo bom. Isso significa que está ficando branco o seu cabelo e não se pode suportar nenhum fardo. Isso certamente é assim. Eu tenho de preencher formulários perguntando: você pode mover e pegar uma sacola de compras? Você consegue levantar essa sacola acima do ombro? Não tenho certeza disso. Até mesmo um fardo tão pequeno quanto um gafanhoto, isso é um grande fardo, nenhum remédio pode manter o velho longe da morte. Enlutados comparecem ao seu funeral. O cadáver, sabe, isso não soa muito bem, a medula espinhal, o cordão de prata, a cabeça, a tigela de ouro, os pulmões, o cântaro e o coração, a roda, decompõem-se. O corpo feito de pó retorna à terra e o fôlego retorna a Deus que o deu. Isso indica que o ser humano inteiro, com sua vida humana separada de Deus, não passa de vaidade das vaidades. Essa é a única coisa. As pessoas não têm escolha.
Eu não me importa como você é famoso, quanto você seja famoso, sabe? Aos 80 anos, você é senhor, sim, senhor e senhora esse e esse, agora o tempo te veio até você, a mesma coisa acontecerá. Então, depois disso, ele diz: nada faz diferença a não ser de guardar os mandamentos de Deus e temer a Deus, porque esse é o dever de todo homem. Irmãos e irmãs, essa é a situação. Agora, outra coisa que veio para mim é algo muito amável. São os 3 salmos de 90, 91 e 92. São salmos especiais. Eu quero dar para vocês como uma tarefa. Até agora é a nossa próxima conferência, entrar nesses 3 salmos. Alguns anos atrás, durante a pandemia, eu completei 70 anos. E em Salmo, eu me lembro do Salmo 90, porque o Salmo 90, que é o Salmo de Moisés, o homem que viveu até 120 anos, o homem que começou a levar a cabo a comissão de Deus aos 80 anos, certo? Aos 80. Esse homem usou a primeira parte de Salmo 90 para falar sobre a vaidade, a fragilidade do ser humano. Retornas o homem ao pó. Tu reduzes o homem ao pó. Por 1000 anos os teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, certo? Quando você é jovem e novo. E a tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor. E o Moisés disse, pelo teu furor conturbados. Diante de ti pudesse nossas iniquidades, sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias se passam, na tua ira acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Versículo 10, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é câncer enfado, 80, 70, 80. Meu pai, que acabou de falecer, 99 anos. Meu irmão, 102. Mas se vai. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então Moisés disse, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Isso não é apenas uma palavra para os jovens. Eu digo para os jovens sempre, comece a contar os seus dias, certo? Não anos, dias. Mas isso também é uma palavra para nós, que temos 70 anos, que temos 80. Eu amo esse versículo. Ensina-nos a contar os dias. Isso significa... É como o seu calendário, você continua marcando o seu calendário, você sabe que diminui cada vez mais. É por isso que Paulo diz, redime o tempo. Redime o tempo, ninguém pode adicionar mais tempo na sua vida, mas certamente podemos desperdiçar o tempo e perder. Então, remir o tempo não é adicionar anos na sua vida, é parar de desperdiçar o tempo que Deus deu a você e para mim. E contanto que vivemos, até mesmo na nossa idade avançada, esse fôlego, esses dias, ainda Deus preservou para nós. E contanto que esse seja o caso, precisamos continuar contando nossos dias. Isso significa não desperdice o tempo.
Até mesmo nós mais velhos, é aposentadoria, eu já fiz isso, eu já paguei o que eu tinha que fazer, agora chegou a hora de ir para cruzeiros ou qualquer coisa para não fazer nada. Contaram nossos dias, sabe? Os mais velhos, os idosos, o que eles tipicamente fazem? Assistem TV, Netflix, doramas coreanos, oh, a página do Facebook, Instagram, as fotos. Se eles não assistirem isso, eles ficam cuidando dos netos, eles ficam olhando para o céu. Não. Eu não estou dizendo que essas coisas são más, não é meu ponto. O ponto é contar os dias. Temos menos dias agora do que um jovem. Isso precisamos dizer. Então, nossos dias precisam ser mais valorizados, nossos dias são mais queridos, nossos dias têm mais valor. Eu me sinto assim. Então, aos 20, no meu aniversário, eu me dei um presente. Eu me dei um presente. É esse salmo. Eu pedi para minha filha, que é uma designer gráfica, para fazer isso de maneira bem bonita, e eu enquadrei, e eu coloquei atrás de mim, para eu poder ver esse salmo todo o tempo. Então agora eu estou no meio do caminho entre 70 e 80 anos. E aqui diz o quê? 70 anos, você está bem. 80 anos, uou. Lembrem-se disso. Lembrem-se disso. E não desperdicem tempo. Então, depois disso, ele disse: Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Sabe, quanto mais velho você fica, mais você olha para trás. E nossos dias são realmente dias de aflição. Não são? Dias de labor e tristeza. Agora é tempo de voar, fugir disso. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória, sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. A beleza do Senhor, confirmada sobre nós as obras das tuas mãos, e sim confirma a obra das nossas mãos. Sabem que esse salmo, no início, no versículo 1, é a ênfase, o versículo-chave. Senhor é Moisés. Possivelmente quando ele tinha 120 anos. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Esse é o meu encargo, irmãos e irmãs. O que é não desperdiçar tempo? Como não gastamos os dias restantes que o Senhor tem concedido a nós em sua misericórdia e soberania? Há apenas uma maneira. A maneira é viver em Deus. Tomar Ele como seu refúgio, seu lugar de habitação. Sim, por um lado, em Salmo 36, em Salmos assim, fala sobre beber do rio. É por isso que nós cobrimos isso na última sessão. Os rios do prazer de Deus, para comer a gordura da casa de Deus. Isso é comer e beber o Senhor diariamente. Isso certamente é algo que precisamos fazer, certo? Desfrutar essa vida eterna. Essa vida que nunca envelhece, em todas as suas riquezas.
Mas segundo Moisés, aqui, ele foi a pessoa que deu a lei. Ele era a pessoa que deu a lei, mas ele disse isso. Tu tens sido nosso refúgio. Irmãos e irmãs, a maneira é habitar nesse Deus eterno. É habitar no Deus triuno eterno como nosso Senhor. O que é habitar em Deus? Habitar em Deus é ter nosso viver nele, tomando Deus como nosso tudo. Sabe, você me dá uma casa boa para viver, eu vou para lá, não tem nada ali, não tem cama, não tem móveis, não tem comida. Aqui está a casa. Eu não quero viver nessa casa, certo? Então, quando eu vivo nesse lar, nesse lugar que eu chamo meu lar, é um lugar, não é apenas para mim dormir, apenas para mim deitar. Esse é o lugar onde eu posso desfrutar tudo. Então, viver em Deus, permanecer nele, é tomar ele como o nosso tudo. Quanto mais velho nós ficamos fisicamente, e na verdade, mais avançado nós somos no crescimento espiritual e na vida espiritual. Deveria ser que nós devemos nos tornar mais simples com o Senhor. Nós tornamos mais simples com Deus. Você apenas toma o Senhor. Você apenas toma o Senhor. Hoje nós precisamos voar até aqui. Um avião quase vazio. Chegamos no aeroporto aqui, em São José. Eu venho frequentemente aqui, ando assim, para lá e para cá, frequentemente. Mas antes de entrar no avião, eu ainda digo, Senhor, cuida desse avião. Cuida do piloto. Especialmente com o que está acontecendo recentemente bastante. Cuida desse controle de tráfego aéreo. Tudo bem, Senhor? Senhor, Tu és meu verdadeiro avião. Esse avião não é o verdadeiro. Tu és o meu avião. Tu és meu lugar de habitação. Tu és meu refúgio, minha proteção, minha segurança. É isso. Se torna simples assim, desfrutar Deus. Viver em Deus. O irmão lhe disse, isso é mais profundo que comer e beber ele. Viver nele, permanecer em Deus. Quando eu era mais jovem, eu amava falar grandes mensagens, pontos, tudo isso. Mas parece que quanto mais velho eu fico, e eu vejo os santos mais velhos, eles são tão simples. Tão simples. Sabe, você vai para eles com essas perguntas profundas, esperando uma resposta profunda. Nunca vem uma resposta profunda, é apenas simples. Apenas ame o Senhor. Eu penso, poxa, eu sei disso, você não precisa falar isso para mim. Bem, muito simples. Ou apenas confie no Senhor. Aí podemos pensar, isso é tudo, toda hora fala sobre confiar no Senhor. Não, não. Mas da boca de Moisés não é algo fútil, é experiência. Depois de tantos anos, é apenas Deus. Apenas viver nele, habitar nele, como minha habitação eterna. Essa é a experiência mais elevada e plena de Deus. Então, esses 3 salmos, do 90 ao 92, forma um conjunto de experiências mais profundas em sua identificação com Cristo, porque nesses salmos
São pré-figuras de Cristo, profecias de Cristo ali. E esse salmista que escreveu esses salmos, na verdade, estava identificando-se com Cristo que viria. Por fim, nossa experiência de viver em Deus e habitar em Deus pavimenta o caminho, prepara o caminho para Cristo vir possuir a terra, a fim de Deus possa recuperar seu título e cobrir a terra. Isso significa a vinda do seu reino. De certa maneira, irmãos e irmãs, ser vencedor não é tão complexo, não é tão complicado. Sabe o que eu quero dizer? Não é dessa maneira. É tomar o Senhor como seu refúgio, dia após dia, de maneira real. E quando vivemos em Deus, é quando habitamos em Deus como nosso refúgio, nós percebemos a carência da carência da vida na terra, de pecados e aflições. Então, o que isso vai fazer com que façamos? Quando temos esse tipo de percepção da vaidade da vida, isso fará com que percebamos, puxa, eu preciso apenas viver nele, viver nessa vida eterna. Isso não é uma maneira de escapar. Não é alguém que não conseguiu algo no mundo e tem que fazer essas coisas. Não, não. Essa é uma palavra de sabedoria. Isso é Moisés falando. Precisamos habitar em Deus, irmãos e irmãs. Santos mais velhos, todos nós precisamos viver nele todo minuto. Fora dele, apenas há pecados e aflições. Isso não é verdade? Isso não é verdade? Apenas nele podemos ter o quê? Justiça, podemos ter paz. E é quando nos identificamos com Cristo, tomando Deus como nosso refúgio, lugar de habitação, nossa habitação, é que nós habitamos nesse lugar secreto do Altíssimo e estamos sob as sombras das suas asas de águia. Isso, irmãos e irmãs, esse refúgio, permanecer em Deus, é a genuína unidade entre o homem e Deus, Deus e o homem. Nessa situação, estamos sendo constituídos com Deus. Nós e Deus nos unimos, nos mesclamos. Verdadeiramente, nos tornamos incorporados. Isso significa que não apenas nós habitamos nele, mas ele também habita em nós como o seu lugar de habitação. Queridos santos, essa vida simples é uma vida que verdadeiramente cuidadosa. Em Salmo 91, eu não vou entrar nele, fala sobre Cristo tomando Deus como sua habitação. Olhem, o Senhor Jesus, toda a vida dele, tristeza e aflição terminando em morte, mas toda a sua vida, nós não sabíamos, nem mesmo os discípulos sabiam, ele estava tomando Deus como sua habitação. Até mesmo Jesus, o homem Deus, não podia suportar aquela vida que ele viveu sem o Pai como seu lugar de habitação. Hoje precisamos nos unir a Cristo, ser um com Cristo,
para fazer a mesma coisa. Eu não tenho tempo agora, já, são 12h30, mas eu tenho mais alguns minutos, certo? Eu disse que eu vou falar sobre árvores com vocês, que não é desenvolvido no esboço, mas está ali. Então, C e D. Eu vou falar sobre árvores, porque todos nós vamos nos tornar essas árvores. Essas árvores são Cristo, mas as árvores devem ser nós também. Nós devemos ser essas árvores também. Sempre verde e plantada nos átrios do Senhor. Salmo 52, versículo 8. Salmo 52, versículo 8. Eu vou ler isso para vocês. Mas o salmista disse, como uma oliveira, Salmo 52. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Quando você fecha o olho, você não vê esse cenário? É uma oliveira florescendo na casa de Deus, confiando na benignidade de Deus. Aqui, nosso irmão disse o seguinte, Salmo 52 pode ter sido escrito por um salmista muito velho e idoso, eu não sei quem escreveu. Possivelmente alguém bem velho. Versículo 8 que eu acabei de ler diz, estou florescendo na casa de Deus. Eu estou florescendo na igreja, na vida da igreja, na minha idade. Aqui diz, ele viu a si mesmo, o salmista se viu como uma oliveira florescendo que estava crescendo na casa de Deus. 2. Esperamos que todos os santos idosos tenham um sentimento de que, embora sejamos idosos, ainda somos oliveiras verdes. Em vez de sermos enfraquecidos, fomos plantados na casa de Jeová e confiamos na benignidade de Deus para sempre. Oh, precisamos de mais oliveiras na vida da igreja. Precisamos de cada um de nós. Todos nós sejamos oliveiras. Salmo 92 mostra o resultado da experiência mais profunda de Deus na identificação dos santos com Cristo, ao tomar Deus como seu lugar de habitação. Então, eu já mencionei isso em todos esses 3 salmos que estamos falando sobre as experiências mais profundas. Isso é verdade, irmãos e irmãs. À medida que estamos na vida da igreja por tantos anos, tanto tempo, nós precisamos ter crescido, precisamos ter amadurecido até certo grau. Deveríamos ter as experiências mais profundas de Cristo, deveríamos, como santos mais velhos. Na minha cabeça, eu digo a mim mesmo, cara, você tem mais de 70. Em minha subconsciência, eu não me sinto assim, eu acho que sou assim, acho que tenho 35. Certo? Isso é sem estar diante do espelho, certo? Mas então, eu disse, não, você não tem 35. Você tem 75. Então eu disse, ok,
75 e 35. Eu não tenho 35, eu tenho 75. Eu não deveria parecer ter 35, eu deveria ser como alguém que tivesse 30, 75. Sabe o que eu quero dizer? Minha constituição, não meus gestos e... Em outras palavras, se entre 35 e 35 anos, nesses 40 anos, eu não aprendi nenhuma lição espiritual, eu não cresci muito em Cristo, eu não me apeguei mais a Cristo e não me apeguei mais a Ele. Eu não sou mais um com Deus. Então algo está errado. Algo está errado. Nós devemos ter mais santos, não apenas fisicamente que estão ficando mais velhos ou mais anos na vida da igreja, mas santos mais velhos que, na verdade, são mais profundos em suas experiências de Cristo. Sim, podemos nos tornar mais simples, mas mais profundos. Não tão superficiais, não tão exteriores. Eu digo a vocês que a vida da igreja precisa de irmãos e irmãs assim. A vida desesperadamente precisa santos mais velhos e mais profundos para sustentar, para suprir, para ministrar Cristo, para apacentar os jovens. Nós precisamos desses que realmente sabem como tomar Deus como sua habitação. Certo? Então agora vamos ao ponto final. Salmo 92, 13 e 14. Eu já li ele. O Salmo 92. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Aqui temos 3 tipos de frutas. Temos a palmeira, temos o cedro, temos também a oliveira. Árvores, irmãos e irmãs, têm significados na Bíblia, mas árvores significam a humanidade de Cristo, sua humanidade. E essas árvores, em Levítico 22, capítulo 40, eu creio que é esse, vocês podem verificar. Levítico 23, 40. Fala sobre, no primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Então, essas árvores, todas significam a humanidade de Cristo. Elas retratam, eles são figuras de estar sempre verde, nutrir. Elas são belas, são ricas, têm folhas, são frondosas, são todos aspectos da humanidade de Cristo vivendo pelos seus vencedores, sendo expressadas pelos seus vencedores. Na verdade, Levítico 23 é uma figura do milênio vindouro, que nós podemos desfrutar hoje. Eu espero
que um pouco do falar assim, como esse, possa colocar em nós, pessoas, santos mais velhos, uma aspiração posterior na vida da igreja, para nos tornarmos árvores plantadas aqui. Sem essas árvores, até a casa de Deus não seria tão bonita, tão rica. Então, o que estamos fazendo aqui? Hoje estamos aqui para viver desse Cristo na sua humanidade. Expressar esse Cristo na sua humanidade todo o tempo. Na verdade, na mensagem 2, nós não vamos fazer isso hoje, certamente vai ser na próxima mensagem, na próxima conferência, fala como os mais idosos deveriam estar na igreja. Isso tudo está no escrito de Paulo, quanto as viúvas mais velhas deveriam ser. E de uma maneira muito específica e detalhada, todas elas fazendo referência à sua humanidade, às suas virtudes humanas, que todas são virtudes de Cristo. Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que hoje, na vida da igreja, na restauração do Senhor, precisamos de muitos irmãos e irmãs experientes e mais profundos que viveram uma vida, que viveram Cristo, que expressam a pessoa bela, perfeita, fina, terna, equilibrada e da humanidade de Cristo. É isso que precisamos hoje. Então aqui, com esses tipos diferentes de árvores, eu não tenho novamente o tempo para entrar nelas. Vamos tomar essas 3 árvores mencionadas especificamente. O que é uma palmeira? Uma palmeira é uma árvore reta, certo? Para cima. É uma árvore que eles usaram folhas de palmeiras para receber o Senhor, certo? Então, o que é a palmeira? A palmeira é a árvore que eu perdi aqui. Que declara a vitória, certo? A vitória de Cristo em sua ressurreição, em sua ascensão. Esse é uma palmeira, isso é uma palmeira. Não derrotado, mas vitorioso. Eu já vi santos mais velhos assim. Eu vi. Eles são simplesmente... Eles são vitoriosos, nunca foram invictos. São invictos. São vencedores. É possível. O que é um cedro? Um cedro é uma árvore que é boa para a construção, certo? Ou a madeira de cedro é boa para a construção. É uma árvore transformada e edificada, material para a edificação de Deus. O que é uma oliveira? Uma oliveira é uma árvore que produz azeite, certo? O azeite é um tipo do Espírito. Então,
Todas essas árvores são a humanidade de Cristo em aspectos diferentes. Em vitória, em ressurreição e no Espírito. O azeite de oliveira, tudo isso é apresentado, manifestado, expressado em sua vida humana, em sua humanidade. Assim, essas árvores, todas elas são plantadas na casa de Deus. Essas árvores, todas estão florescendo, essas árvores, com as riquezas da vida divina. E essas árvores, escutem isso, estão gerando fruto na velhice. Eu ouvi os testemunhos agora, muitos queridos santos, muitos deles sobre como o Evangelho flui através deles, certo? Para falar a palavra, falar as coisas do Senhor, para fluir de Cristo. Até mesmo nessa idade, eu digo para vocês, queridos santos, é isso que essas árvores fazem. Elas são simplesmente, constantemente estão fluindo, transbordando, constantemente testificando, constantemente são uma apresentação, uma expressão de Cristo na sua humanidade maravilhosa. Para pecadores, incrédulos, santos, na vida da igreja, para os jovens. Sabe, os jovens, como crianças, eles sempre estão olhando por modelos, procurando exemplos, estão sempre procurando por alguém que eles podem seguir e imitar, certo? Eles aprendem mais dos mais velhos, não do que eles dizem ou que fazem, mas de como eles vivem. Em outras palavras, queridos santos, na vida da igreja precisamos mais de nós, muitos de nós, vivermos Cristo em sua humanidade, como um modelo, como um exemplo para eles, para imitarem. Uma igreja sem pessoas assim é uma igreja que tem uma certa deficiência, é uma igreja que é fraca, sem esses testemunhos. Quando eu era mais jovem, eu não me sentia assim. Eu sentia que a igreja deveria ser populada com jovens e então a igreja seria algo maravilhoso. Mas quanto mais eu avanço, mais eu mudo. Porque talvez eu esteja ficando velho, mas... Não. Número 1, precisamos de todas as idades para testemunho do Senhor, certo? Precisamos de todos os testemunhos, desde bebês até os mais velhos. Mas especialmente, nesta conferência e nesse tipo de compartilhar, precisamos de irmãos e irmãs mais velhos assim. Oh, pense nisso. Você está andando aqui, então essas palmeiras, esses cedros, essas oliveiras florescendo, cheios de folhas. Vocês não se sentem mais seguros? Vocês não se sentem mais seguros? Então, irmãos e irmãs, é isso que eu tenho para dizer. Deixa eu me terminar aqui, eu vou ler aqui, dê aqui. 2. Um resultado de habitarmos em Deus, tomando-o como tudo em nosso viver em sua casa, é que estamos firmemente plantados em sua casa e florescemos nas riquezas da sua vida divina, ao ponto de darmos fruto mesmo na velhice. Embora, irmão lhe falando, embora eu seja uma pessoa idosa, sou mais frutífero hoje do que era anos atrás. Como diz esse versículo, ainda estou dando fruto na velhice e estou cheio de seiva e verde. Eu disse para vocês, eu fiquei chocado quando ele me disse para mim levantar. Esse é alguém que escreveu o hino, lembram disso? E como eu fiquei consolado, fortalecido, encorajado, eu fiquei naquela vez.
Porque aquele momento fez com que eu tive um replay do meu tempo debaixo do treinamento do irmão Lee e aperfeiçoamento e discipulado dele. Eu estou falando de maneira muito pessoal, sobre mim. Na década de 70, passando pela década de 80, eu ainda não consigo esquecer como, quando eu e minha esposa tínhamos acabado de casar, tínhamos mudado para uma certa região, e foi a primeira igreja que eu levantei. Eu era muito jovem, aos meus 20 anos. Eu não me esqueço. O irmão Lee apenas me ligava. Naqueles tempos antigos, daquele tipo de telefone discado. Como você está? O que você tem feito? Apenas verificando. E eu disse, eu estou... Irmão Lee, eu preciso voltar para Hong Kong para ver minha família, pais e tudo isso. Por quanto tempo? 10 dias. Aí há um silêncio. Então, 2 palavras. Tempo demais. Isso de que significava não fique muito tempo longe da igreja. Você precisa ficar aqui para fazer seu trabalho. Eu não me esqueço disso. Eu tinha 25 ou 6 anos. 25, 26 ou 27. Todo o tempo. Até aquele momento. O quanto eu pessoalmente recebi o benefício, fui beneficiado daquele modelo, daquele viver de Cristo, daquela palmeira, cedro e oliveira. Eu não seria o que eu sou sem aquilo. Eu não estaria de pé aqui sem aquilo. Tempos de rebelião, de tempestades, de turbulência, não havia nada para se ver a não ser isso. E aquilo foi uma âncora para mim. Em tempos de ondulações, há o efeito solidificador. Muitos lidares que eu não compartilho facilmente com outras pessoas, sob sua mão, muitos treinamentos debaixo dele, muitas exposições que ele fez de mim, muitas exortações que ele me deu pessoalmente, e quando ele estava com os cooperadores, até mesmo com os cooperadores mais jovens, eu precisava daquilo, como um jovem crescendo. Eu disse para todos os treinandos, semana passada, na última noite, sábado à noite, na última reunião da semana de pré-treinamento, eu não falei sobre o esboço costumeiro, eu falei sobre serem Timóteos, que tem um pai, que era Paulo, o apóstolo Paulo. E Timóteo era Timóteo por causa de Paulo. Eu não estou aqui reivindicando que eu sou Timóteo ou isso ou aquilo, esqueça disso. Eu estou dando um testemunho de que sem esses santos mais velhos, vencedores mais velhos e adequados, e na verdade eu não seria. Na verdade eu posso dizer a verdade, é que o irmão Lee não era o único. Houve irmãos que eu posso dar o nome deles, eles todos se foram. E havia irmãs também já se foram, que eram meus modelos, que no momento certo se tornaram a minha estrela, me dando direção para me manter reto e estreito e me encorajar quando eu precisava, para me suprir quando eu precisava. Essas árvores,
Então eu desafio todos nós, irmãos e irmãs mais velhos, vocês não precisam ser o irmão Lee. Somos batatinhas, aqui apenas um irmão, apenas uma irmã, mas você não sabe quanto impacto você pode ter em um crente jovem, em um crente novo, por toda a vida, por toda a vida. E como a vida da igreja é abençoada com irmãos e irmãs assim.